bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E é aqui que você encontra assuntos super atuais sobre a estética, bem como tratamentos de estética faciais e corporais e também dicas da Gabi Tuller. E hoje nós vamos falar da série Fisiologia aplicada à estética. E este assunto é um assunto muito importante dentro dos tratamentos estéticos. Sabe por quê? Porque dentro dos tratamentos nós temos que saber a diferença de regeneração tecidual e cicatrização tecidual. Você sabe qual é a diferença de regeneração para cicatrização? Se você não sabe tudo ainda, então preste atenção. Vamos lá? Bom, primeiramente você tem que saber que para se fazer um reparo dentro de um tecido lesado, o nosso organismo ele tem dois tipos de mecanismo. E é o que eu acabei de falar para você, que é o de regeneração tecidual e de cicatrização tecidual. Quando nós temos um corte superficial, por exemplo, você está lá na cozinha fazendo aquela comidinha bem gostosa e faz um corte na mão bem superficial, nós teremos então o chamado regeneração de tecido. Por quê? Esta ferida ela foi pequena e ela foi na epiderme, então ela tem uma grande capacidade de fazer um reparo tecidual, ou seja, uma grande capacidade de divisão celular. Já quando nós temos uma lesão profunda, não existe como proliferar esse tecido existente. Então, o que o corpo ele vai fazer? De um modo geral, o tecido ele terá que passar pelo processo de cicatrização. Então, nós temos aqui, basicamente, a diferença de regeneração e cicatrização. Regeneração é a proliferação de células para substituir estruturas perdidas quando existe pouca lesão do estroma. O que seria o estroma? O estroma ele é o tecido de preenchimento local. Então, além dessa extensão da lesão, a regeneração vai depender do tipo de local que foi prejudicado também. E a cicatrização, ela é o processo pelo qual o tecido lesado é substituído. Veja bem, o tecido lesado, ele é substituído por um outro tecido conjuntivo vascular. Então, numa cicatrização, nós não temos mais o mesmo tecido. Numa tentativa de remendar e efetivamente não recuperar mais a sua função. Ou seja, a lesão ela foi muito extensa, o tecido não será mais original e por isso terá prejudicado a sua função original de tecido. E aí nós temos uma capacidade regenerativa dos nossos tecidos. Nós temos três tipos de capacidade regenerativa. A primeira delas é a recuperação dos tecidos lábeis. A recuperação dos tecidos lábeis é quando existe uma alta capacidade proliferativa e de divisão contínua. Então, esse tecido lábio aqui, um exemplo dele, é a nossa pele. A nossa pele tem esse poder de divisão contínua. A cada 3 a 4 semanas, a nossa pele ela sofre um processo de mitose. Então, o que nós temos? Um tecido lábio, um tecido aonde eu posso ter uma alta capacidade proliferativa e se recuperar facilmente. Depois nós temos os tecidos estáveis. O que são os tecidos estáveis? São tecidos quiescentes, ou seja, que estão numa capacidade de dormência, mas quando houver necessidade de uma proliferação, eles vão acordar e eles vão se proliferar. Um exemplo muito clássico de um tecido estável é o fibroblasto. Nós sempre falamos do fibroblasto dentro da estética, porque o fibroblasto é aquela célula que vai ter capacidade de uma regeneração mediante, por exemplo, um processo inflamatório controlado. É o que geralmente nós fazemos dentro dos tratamentos estéticos. Nós nunca vamos querer promover um processo de cicatrização tecidual. O que a gente faz na estética é promover um processo de regeneração tecidual.
E nós sabemos que a partir dos 30 anos de idade, esse tecido estável, o fibroblasto, ele entra nesse estado quiescente, ou seja, dormente. E nós precisamos estimulá-lo com os tratamentos de processo inflamatório controlado para que ele acorde e faça uma regeneração tecidual, uma recuperação desse tecido. É assim quando nós promovemos o microagulhamento, a radiofrequência, um peeling químico, um peeling mecânico. É exatamente isso que o fibroblasto faz, essa regeneração tecidual. E quando nós falamos dos tecidos permanentes, são aqueles tecidos que não vão se dividir. Exemplo disso são os neurônios. Eles não têm essa capacidade de regeneração tecidual, assim como os tecidos lábeis e os tecidos estáveis. Então, qual é a diferença básica de um processo de regeneração e um processo de cicatrização de tecido? Primeiramente, o processo de regeneração vai ser dentro dos tecidos lábeis e dos tecidos estáveis, assim como eu acabei de falar. Dentro do tecido epitelial, a gente tem esse processo de regeneração de tecido. É claro que com o passar do tempo, com a idade, esse processo ele vai se tornando mais lento. É por isso que nós vamos envelhecendo e é por isso que o idoso ele tem uma capacidade muito mais difícil de se regenerar do que um tecido mais jovem. Por exemplo, quando o idoso ele corta a mão, a capacidade dessa regeneração é mais lenta, isso nós sabemos. Mas, de um modo geral, o tecido lábil e o tecido estável ele está dentro do processo de regeneração de tecido, enquanto o tecido permanente ele está dentro da capacidade de cicatrização tecidual. Uma outra característica é a questão da lesão tecidual. Quando nós temos um processo de regeneração de tecido, o comprometimento desse tecido vai ser pequeno. O que seria o tecido de granulação? Tecido de granulação são tecidos recém-formados e células de tecido fibroso recém-formado. Então, nós teremos pouco tecido de granulação no processo de regeneração tecidual. Enquanto que no processo de cicatrização, esse tecido de granulação ele é muito mais notável. Ou seja, nós vamos ter grande quantidade de miofibroblasto. E o que seriam os miofibroblastos? Esses miofibroblastos, eles são responsáveis pela contração da ferida, ou seja, pelo tracionamento desse tecido. Por isso que num caso de queimadura de pele, quando aquela pele ela é queimada, na cicatrização ela é tão esticada, porque existe uma quantidade muito grande de miofibroblastos nesse tecido. Então eu coloquei aqui, dentro do processo de cicatrização, um resumo para a gente entender mais um pouquinho como que acontece esse processo. Quais são as etapas desse processo? Primeiramente, nós vamos ter a formação de coágulo, ou seja, de inflamação. Então, esse coágulo, ele vai extravasar aqui nessa ferida e esse extravasamento, o que são? São substâncias que existem dentro do sangue, como hemácias, fibrinas, fibronectinas. Então, todas essas substâncias do processo sanguíneo estão aqui dentro formando o coágulo. Essa é a primeira etapa. Então, nós vamos ter aqui nesta etapa ainda sinalizadores de inflamação, ou seja, citocinas e proteínas do sistema de coagulação vão começar a preencher esse espaço, desencadeando então uma cascata do processo de inflamação. Bom, o terceiro fenômeno é o fenômeno exudativo. O que vai acontecer? Com a chegada dos leucócitos e dos fibroblastos neste lugar, nós temos então a liberação de fatores de crescimento e a proliferação do endotélio vascular. E o que vai começar a acontecer então? Alguns desses fatores de crescimento começam a formar um tecido de granulação. Quais são esses fatores de crescimento? O VEGF, o TGF e o PDGF são alguns dos fatores de crescimento que nós teremos aqui. Além disso,
uma substância chamada metaloproteinase vão começar a degradar toda a estrutura das proteínas, porque com o tempo o fibroblasto ele vai gerar duas substâncias dentro dessa ferida lesada, que é o ácido hialurônico e o colágeno tipo 3, que é uma substância bastante resistente. E com o tempo, o colágeno tipo 3, ele vai então ser substituído pelo colágeno tipo 1, que é uma substância bem mais resistente, e com isso nós vamos tendo então a presença dos miofibroblastos. Lembrando então que os miofibroblastos são os responsáveis pela contração e retração dessa ferida, ou seja, para as bordas da ferida se juntarem e nós termos ali um fechamento total dessa ferida. E existem alguns fatores que influenciam na recuperação dessa cicatrização. Então, quais são eles? Existem os fatores sistêmicos, que é o tabagismo, o etilismo, lembrando que são pessoas que fumam e bebem, bem como a diabetes, a idade e a desnutrição. E nós temos também fatores que influenciam localmente, que é a infecção e também o estresse mecânico. A pessoa fica estressando a ferida, impedindo então essa ferida de se recuperar-se melhor. Lembrando que dentro de um procedimento normal de estética, nós temos a regeneração tecidual. Nós jamais vamos querer promover um processo de cicatrização. Mas lembrando aqui que existe uma disfunção muito recorrente na adolescência, que é a famosa acne. E a acne, ela deixa cicatrizes. A acne, como é um processo inflamatório contínuo, ou seja, não é um processo inflamatório controlado, ele é descontrolado, existe então uma cicatrização. O tecido ele foi lesionado, e aí nós temos, numa tentativa de remendar e não recuperar efetivamente essa função, outro tecido conjuntivo no lugar. Então é por isso que nós acabamos tendo a cicatriz de acne. E por isso que hoje nos tratamentos estéticos a cicatriz ela é um desafio, porque como esse tecido ele teve uma cicatrização e não uma regeneração, é muito difícil nós termos resultados eficientes dentro de um processo de tratamento de cicatriz de acne, a não ser que os peelings sejam muito invasivos, e aí sim nós teremos resultados mais efetivos. Mas tirando isso, os resultados de tratamentos com cicatriz de acne, eles melhoram a característica da pele, mas a cicatriz, infelizmente, ela ainda continua lá. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre a diferença de cicatriz e regeneração tecidual, você pode deixar aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um like, se inscrever no meu canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. E eu também estou nas redes sociais todos os dias com artigos diferentes. Você pode curtir a minha página no Facebook Tratando de Estética com Gabi Tuller, ou também no Instagram, @GabiTuller. Agora eu estou com vídeos no Instagram também. Se você gosta de novidade da área da estética, vai lá, me assiste e curte o meu Instagram. E eu vou ficando por aqui, te agradecendo pela tua presença. Um grande beijo e até o próximo vídeo!